Vamos falar sobre monômios. Monômios, de uma forma bem simples, são grupos de números e letras se multiplicando. Então, se eu tenho, por exemplo, 6x² YAB, isso aqui é um monômio. É um grupo de números, aliás, no caso é um número só, e letras ou variáveis se multiplicando. E claro, né, quando nós não temos sinal entre um número e uma letra, ou entre duas letras, nós supomos que o sinal é de vezes. Então eu poderia reescrever isso aqui como 6 vezes x² vezes y vezes a vezes b. Mas nós podemos ocultar o sinal de vezes. Os monômios são formados por duas partes. Uma parte é a parte literal, que são as letras e os seus expoentes. Então, isso aqui seria a parte literal desse monômio. São as variáveis, literal. E a outra parte é o coeficiente, que é um número que multiplica a parte literal. Então, o 6 aqui seria o coeficiente. É o número que está multiplicando a parte literal. Vamos ver um outro monômio. 7/2 vezes x² AT². A parte literal seria isso aqui, x² AT², são as letras, né, e os seus expoentes, parte literal. E o coeficiente é o 7/2, é aquilo que está multiplicando a parte literal, coeficiente. Outra coisa importante sobre um monômio é o grau dele. E o grau de um monômio é simplesmente a soma dos expoentes da parte literal. Então, por exemplo, nesse monômio aqui, o grau vai ser... É só somar os expoentes. Lembrando que, quando não tem o expoente é sempre 1, né? Então, aqui eu poderia colocar y na 1, a na 1 e b na 1. Então, somando todos os expoentes, 2 mais 1 mais 1 mais 1, o grau do monômio é 5. Grau 5, ou nós podemos dizer quinto, é um monômio do quinto grau. E aqui o grau seria 3 mais 1 mais 4, que é 8. Então, seria um monômio do oitavo grau. Enfim, lembre-se que as letras elas estão ali substituindo números que eu não sei. Mas se por acaso eu souber qual é o valor de cada letra, eu posso substituir no monômio e calcular o valor numérico dele, assim como nós podemos fazer com qualquer outra expressão com letras. Então, vamos supor que nesse monômio aqui, eu sei que, ou eu simplesmente inventei, que o x é igual a 1, o a é igual a menos 1/7 e o t é igual a menos 2. Bom, para calcular o valor numérico é só substituir os números no lugar das letras e é sempre bom fazer isso entre parênteses para que não haja confusão com os sinais. Então, vai ser igual a 7/2 vezes, o x vale 1, né? Então, é 1 elevado ao cubo, vezes, o a vale menos 1/7, então vezes menos 1/7, vezes o t vale menos 2, então vezes menos 2 elevado na quarta potência. Isso aqui é igual a, vamos primeiro para a potenciação, 1 elevado ao cubo é simplesmente 1, e nós nem precisamos escrever o 1 na multiplicação. Menos 2 elevado na quarta é mais 16. Então, nós ficamos com 7/2 vezes, esse 1 não precisa escrever, vezes menos 1/7 vezes 16. Esse 7 no numerador eu posso simplificar com esse 7 no denominador. E esse 2 aqui no denominador eu posso simplificar com esse 16. 16 dividido por 2 é 8. Então, eu vou ficar simplesmente com menos 1 vezes 8, que é menos 8.
Então, esse aqui seria o valor numérico desse monômio, dados esses valores aqui para as variáveis. Mas nem sempre nós estamos interessados em saber o valor numérico de um monômio. Às vezes nós queremos fazer operações entre monômios, mas levando em conta a forma algébrica mesmo, a forma com as letras. E nesse vídeo nós vamos ver como é que nós somamos e subtraímos monômios. Então, soma e subtração. Subtração. Vamos aprender com exemplos. Se eu tenho 6x² mais 3x². São dois monômios e eu quero somá-los. Para somar, para que seja possível fazer essa soma, eu tenho que ter certeza primeiro de que as partes literais dos dois monômios são iguais. E nesse caso, eu vejo aqui que as partes literais são iguais, x² e x². Então, para somar esses monômios, eu simplesmente somo os coeficientes e copio a parte literal. Então, eu somo os coeficientes, 6 mais 3 é 9, e copio a parte literal, x². Então, o resultado é 9x². E faz sentido, né? Porque se eu tenho 6 vezes alguma coisa mais 3 vezes essa coisa, eu vou acabar com um total de 9 vezes essa coisa. Essa coisa, no caso, seria o x². E sempre que nós temos partes literais iguais numa soma ou numa subtração, nós dizemos que os monômios são termos semelhantes. Termos semelhantes. Certo? Então, nós só podemos fazer uma soma ou uma subtração quando nós temos termos semelhantes, ou seja, com a mesma parte literal. Vamos ver. 3 já foi. 2xy(a)³ mais xy(a)²b. Bom, a primeira coisa eu vejo se as partes literais são iguais. A parte literal aqui é xy(a)³ e a parte literal aqui é xy(a)²b. Então, nós não podemos somar, né? Aqui a parte literal é xy(a)³ e aqui é xy(a)²b. O expoente do a, apesar de ter as mesmas letras, os expoentes não são todos iguais nas suas respectivas letras, né? Aqui o a está ao cubo e aqui o a está ao quadrado. Então, nós não podemos somar. Outro exemplo. Menos 3x³ yt mais ytx². E lembre-se, né, se eu não tenho nenhum coeficiente, nenhum número multiplicando, é porque esse número é 1, né? Eu não preciso escrever o 1 na multiplicação. Então, se não tem nenhum coeficiente, é porque o coeficiente é 1. Bom, em primeiro lugar, para fazer essa soma, vamos ver se as partes literais são iguais. Aqui a parte literal é x² yt, e aqui a parte literal é ytx². Bom, as letras são iguais e os expoentes são iguais. O x está ao cubo, o y está na primeira potência e o t está na primeira potência. Então, eu posso somar. E você vai dizer assim, mas a ordem está diferente, a ordem das letras está diferente. Mas não importa a ordem, porque lembre-se que eu tenho sinal de vezes aqui. E quando é uma multiplicação, a ordem não interessa. Então, eu posso trocar a ordem aqui e vai continuar sendo dois termos semelhantes. Mas, enfim, vamos somar. É só somar os coeficientes, menos 3 mais 1 é menos 2, e copiar a parte literal, x³ yt. Até seria melhor deixar em ordem alfabética, né? tx ao cubo y, mas vamos deixar assim mesmo. A ordem na multiplicação não interessa. Outro exemplo. 4x² menos 7x² vezes x.
Bom, à primeira vista parece que não são termos semelhantes, certo? A parte literal aqui é x na quarta e a parte literal aqui é x ao cubo vezes x. Mas a verdade é que x ao cubo vezes x, se eu multiplicar isso aqui, vai ficar x na quarta. X ao cubo vezes x, eu somo os expoentes, 3 mais 1 é 4. Então, eu posso reescrever isso como 4x na quarta menos 7x na quarta. Agora, são termos semelhantes, é só subtrair os coeficientes. 4 menos 7 é menos 3. E copiar a parte literal, menos 3x na quarta.